Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada. Neste módulo nós vamos começar a tratar sobre medidas de posição, dando um destaque para a média, a moda e a mediana e a relação entre elas. Eu sou o professor Adriano Beluco, sou docente do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Viamão. Na tela aparece o meu e-mail para vocês entrarem em contato se for necessário. Você também tem os espaços dos fóruns no Moodle para poder compartilhar dúvidas, sanar qualquer tipo de problema, ok? Também temos nosso horário de atendimento, fiquem à vontade para marcar e comparecer. Então, neste módulo de medidas de posição, praticamente é uma parte 1, que a gente tem no próximo módulo também as medidas de posição, mas neste módulo nós vamos tratar mais das medidas de tendência central. Primeiramente a média aritmética, depois a moda, depois a mediana, e vamos conversar num tópico específico sobre outliers, que também são conhecidos como valores discrepantes. Vamos lá. Bom, então medidas de posição também são conhecidas como medidas de tendência central. As mais empregadas são as que já foram mencionadas, a média aritmética, a moda e a mediana. Essas medidas de posição, elas indicam o valor central de uma amostra ou de uma população e são calculadas de forma completamente diferenciada uma das outras, tá? As medidas de posição de tendência central, elas caracterizam as amostras ou populações como um todo. Então, quando falarem em base de dados, em conjunto de dados, pode ser uma amostra, pode ser uma população, mas o objetivo mesmo de uma medida de tendência central é não precisar descrever todo o conjunto de dados, que às vezes eu vou ter 30 números, às vezes eu vou ter 100 números, às vezes eu vou ter 100.000 números numa base de dados, então não é prático eu usar tantos números para caracterizar a minha base de dados. É necessário então calcular um número, né, que represente todos aqueles valores, tá? Represente o que acontece dentro daquele conjunto de dados. E as medidas de posição ou de tendência central servem muito para isso. Tá? Então elas descrevem um conjunto de dados de forma mais compacta do que uma tabela ou um gráfico, e elas são mais fáceis de serem calculadas do que construir uma tabela ou do que construir um gráfico, coisas que a gente já passou. Alguns gráficos a gente ainda vai trabalhar no futuro, tá? Mas são bem mais simples do que construir uma estrutura mais sistemática. Então, a média aritmética, a moda e a mediana são as mais utilizadas para resumir um conjunto de valores representativos que se deseja estudar, amostra a população, uma base de dados. Elas determinam números representativos do conjunto de dados analisados, podendo ou não apresentar valores coincidentes. Então, eu não tenho obrigação de que as três fechem no mesmo valor. Muito raramente isso vai acontecer, mas acontece. Então, primeiro a gente vai tratar da média aritmética. A média aritmética corresponde a um valor que resume o comportamento central dos dados. Ela representa esse valor central de forma geométrica, tá? Apresentando um valor único e a característica. Ela utiliza todos os dados do conjunto de dados no seu cálculo. É a única medida que faz isso, que considera todos os elementos para extrair um valor centralizado. Essa média mostra os fenômenos pelos seus valores médios, em torno dos quais tendem a concentrar-se os dados. A média aritmética é um dos dois valores principais que nós vamos tratar em estatística aplicada. Depois a gente vai ver medidas de variação e nós teremos o segundo valor principal, são dois, né? E esses dois vão ser muito utilizados daqui para frente, tá? Primeiro, a média aritmética. Então, a média aritmética de um conjunto de dados é definida pelas seguintes equações, tá? Eu coloquei ali no singular a equação
Porque a equação é a mesma, só que os símbolos que se usam são diferentes conforme a aplicação que nós estejamos trabalhando. Então eu tenho uma equação para a média populacional e tenho uma equação para a média amostral. A gente vai ver daqui a um pouco mais sobre essas equações. Por definição, a média de um conjunto de dados é a soma das entradas de dados dividida pelo número de entradas. Aquele sigma maiúsculo que tem ali, aquela letra estranha que parece um E estilizado, é um símbolo estatístico para soma. Então nós temos na média populacional a equação ali que parece um U, mas é uma letra grega. Essa letra grega está na sua forma minúscula, então o alfabeto grego também tem minúsculo e maiúsculo. É uma letra minúscula que se lê Mi. Ela representa a média populacional. Então ela é descrita pela soma de todos os elementos do conjunto de dados, então a soma de todos os valores de x, divididos por um N maiúsculo, tá? O N maiúsculo é o tamanho da amostra, é o tamanho da população, desculpa. A média amostral é dada por uma fórmula que a estrutura é igual, só que os termos são diferentes. Tem aquele x com a barrinha em cima, ele se lê x barra, ele vai representar a média de uma amostra. Então, quando eu tiver em qualquer relatório de estatística que vocês virem no trabalho de vocês, numa pesquisa, se tiver o Mi, está se tratando de toda a população que está sendo analisada. Então, eu não retirei a amostra nem nada, peguei todos os valores que existiam disponíveis. Se tiver o X com a barrinha em cima, vocês já sabem que está se tratando de uma amostra. A soma de X ali é a mesma do anterior, e o Nzinho embaixo ali dividindo é um N minúsculo, porque o N minúsculo ele se refere ao tamanho de uma amostra, o número de elementos que tem dentro de uma amostra, ok? Está tudo explicado no texto ali embaixo também para reforçar. Um exemplo rápido, os preços em reais de uma amostra de voos de ida e volta partindo de Porto Alegre para São Paulo são listados a seguir. Qual é a média aritmética dos preços desses voos? Então tem um ali que custa R$ 872, outro que custa 432, outro 397. Para quem costuma voar, ou já voou, sabe que dependendo do horário, dependendo do dia da semana, o valor dos preços eles se alteram. Não é um preço fixo como eu for comprar um saco de feijão no supermercado ou um pacote de café. Eles variam por conta da demanda de público, de quantas pessoas tem naquele voo. Quanto menor o número de pessoas querendo determinado horário de voo, menor é o valor da passagem. Por isso que muita gente acaba viajando às 5 da manhã, às 4 da manhã, porque acaba sendo mais barato. Afinal, quem é que quer acordar cedo para pegar um avião, né? Então a solução, eu primeiro calculo a soma dos preços dos voos, que é a parte de cima da equação da média aritmética, então somatório de x. Somo cada um deles, para calcular a média aritmética, eu não preciso organizar o rol, tá? Então eu somo os valores todos, deu 3.695. Para encontrar a média dos preços, a gente vai ter que dividir esse 3.695 pelo número de elementos que foram somados ali, que eu vou fazer agora. Então, 3.695 eram 7 valores, ou 7 passagens, né? O preço de 7 passagens. Dividindo, eu consigo a média aritmética, que é 527,9 aproximadamente. Então, significa o quê? Que a média dos preços desses voos que a gente considerou é de R$ 527,90. Então, lembrando lá da primeira definição da média aritmética, se falava ali que a média aritmética é a única medida de tendência central que leva em consideração todos os valores do conjunto de dados. Então, a gente levou em consideração quando a gente fez a soma dos 7 valores e resultou em 3.695, certo? Segunda medida de tendência central é a moda. A moda de um conjunto de dados é o valor ou entrada desse conjunto de dados que ocorre com a maior frequência. Se nenhum valor é repetido, o conjunto de dados não tem moda,
e a gente pode chamar ele de um conjunto amodal. Se duas entradas de valor ocorrem com a mesma frequência, os dois valores representam a moda, então eu tenho duas respostas, e o conjunto vai ser chamado de bimodal. Ah, professor, então pode acontecer de ter 3 modas, 4 modas? Sim. Aí nós chamamos, segundo a nomenclatura de língua portuguesa, como trimodal, tetramodal, pentamodal. Fica com o nome de vacina, mas é isso mesmo, tá? No detalhe, a moda é a única medida de tendência central que pode ser usada para descrever dados no nível nominal de medição. Lá na primeira aula a gente falou sobre variáveis nominais, variáveis ordinais, quantitativas, qualitativas. Uma variável no nível nominal é porque é uma categoria, tá? É um nome. A gente vai ver isso agora num exemplo. Imaginem um debate político na campanha presidencial norte-americana que aconteceu há pouco tempo. Pede-se que uma amostra dos membros da plateia nomeie o partido político ao qual pertencem. Só lembrando, lá no estado norte-americano, a questão política é quase religiosa, né? Então existem os democratas, existem os republicanos e o resto praticamente não importa. Muito parecido com a rivalidade Grenal que nós temos no Rio Grande do Sul. Então as respostas das pessoas são mostradas na tabela ao lado. E se pergunta, qual é a moda das respostas? Quando eu pergunto qual é a moda de alguma coisa, eu pergunto o que mais acontece, o que mais tem frequência. Então eu tenho ali o partido político. Nos democratas, a frequência foi 34, ou seja, das pessoas que se encontravam na plateia, 34 se diziam democratas, 56 se diziam republicanos, 21 eram de outros partidos menores, são quase 50 partidos que tem lá naquele estado, e 9 não responderam. Vamos ver como calcular a moda dessa questão. A resposta que ocorre com maior frequência é o Partido Republicano. Por quê? Porque lendo ali na linha dos republicanos, a frequência foi igual a 56. Foi o número mais alto naquela coluna de frequência. Por isso a moda é Partido Republicano. Então nem tudo em estatística é um resultado na forma de um número. Tá? A gente às vezes tem que interpretar esse número e trazer a resposta da forma nominal, ou seja, a partir de um nome, a partir de uma categoria. Nada impede que a moda resulte num número, como a gente vai ver em outro exemplo. Então selecionamos 4 pessoas de 3 grupos de vendas externas de uma mesma empresa. As idades de cada uma dessas pessoas estão descritas abaixo, se preservando o grupo a qual pertence. Então o grupo A de venda externa tem uma pessoa com 25 anos, outra com 32 anos, uma terceira com 30 anos e uma quarta com 32 anos. O grupo B, que provavelmente faz as vendas externas em uma outra cidade, um outro município, tem uma pessoa de 20 anos, outra de 45, uma terceira de 37 e mais uma de 31 anos. E o grupo C, que atua em outra localidade, tem 2 pessoas com 36 anos e 2 pessoas com 40 anos. Se pergunta qual é a moda nas idades em cada grupo. Solução: no grupo A, a moda é 32. Por quê? Porque ela é a que mais se repete. Se repetiu 2 vezes, ninguém mais se repete nesse grupo A. Então a gente pode dizer que a moda é 32, ou pode representar um M maiúsculo O minúsculo, igual a 32, que eu também estou representando moda igual a 32. No grupo B, a moda não existe, pois nenhum dado se repete. Então, não é dizer que a moda é 0, porque ali eu teria que ter alguém com 0 anos de vida para poder dizer que a moda é 0. Então dá para se chamar que o conjunto é amodal. No grupo C, eu tenho 2 repetições da mesma quantidade. O 36 se repete 2 vezes e 40 também se repete 2 vezes. Então a moda é 36 e também 40, pois é um conjunto bimodal. E a representação, o MO igual, aí eu ponho entre chaves, já que é mais do que um valor, o 36 e o 40. Se fossem números com vírgula, tipo 36,1, 40,7, eu teria a obrigação de colocar um ponto e vírgula ali no meio. Terceira medida de tendência central é a mediana.
A mediana de um conjunto de dados é um valor que está no meio dos dados quando o conjunto de dados é ordenado. Então, cuidado. Para calcular a mediana, eu tenho que ordenar em rol esse conjunto de dados. Tá? Essa mediana vai medir exatamente o centro de um conjunto de dados, organizado em rol e dividindo-se em duas partes iguais. Se o conjunto de dados tem um número ímpar de elementos, aí fica fácil. Eu organizo os dados e a mediana vai ser o valor que está exatamente no lugar central. Agora, se o conjunto de dados tem um número par de elementos, aí eu vou ter que calcular a mediana. Ela vai ser a média dos dois valores que ocupam a posição central. Então, voltando ao nosso exemplo dos preços dos voos, a gente tinha 7 preços. Eu quero calcular a mediana daquele conjunto de dados, daquela amostragem. Então, primeiro, a gente organiza o rol. Seja crescente ou decrescente, vai dar o mesmo resultado. Lembrando que o rol, se eu não indicar qual é, eu vou pelo padrão, que é o crescente. Então, o valor mais baixo é o 388, depois 397, ele se repete, 397, 427, 432, 782 e 872. Só de olho aqui eu já bati que se eu tivesse que calcular a moda seria 397, porque é o único número que se repetiu, ok? Mas não é isso que a gente quer aqui. A gente quer calcular a mediana. Eu vou dar uma olhada qual é a posição central. São 7 números, então eu vou ter 3 números à esquerda, 3 à direita e um número no meio, que é o 427. Então não preciso calcular nada, já calculei na verdade. A mediana vai ser 427. Se eu quiser fazer uma representação com fórmulas, símbolos matemáticos, seria o M maiúsculo com o E minúsculo igual a 427. Seguindo, no mesmo exemplo dos voos, considere que o voo que custa R$ 432 não está mais disponível, então cortamos ele fora. Assim, o que nós temos sobrando? 6 preços de voos. Tá? Então, esquece o 432, corta ele fora. Eu quero obter a mediana do novo conjunto de dados. Agora é diferente, porque antes eu tinha 7 elementos, era um número ímpar. Eu conseguia elencar um valor exatamente no meio. Tendo 6 elementos, eu não consigo fazer isso. Vamos ver como é que se resolve. Então, de novo, a gente começa organizando o rol. Tá? Eu sempre construo o rol crescente porque ele é mais aceito no mercado. Então, o rol desses 6 elementos está ali, 388, 397, 397 se repetindo, 427, 782 e 872. Como eu tenho 6 elementos, eu dividindo ao meio, eu vou ter os 3 iniciais e os 3 finais. Tá? Não vou ter um elemento que fique ali no meio representando a mediana. Então eu pego os 2 elementos mais no meio, que seria o 397 e o 427. Seria o terceiro e o quarto elemento dessa série, porque eles ocupam a posição central do nosso conjunto de dados. Com o 397 e o 427, eu calculo a média entre eles. Como que eu faço isso? Eu somo e divido por 2. A soma deles dá 824, dividido por 2 dá 412. Então, a minha mediana, neste caso, dá 412. Pergunta, poxa, mas o 412 nem existe, não é um número ali dentro daquele conjunto de dados. Como é que eu vou usar? Bom, a mediana é uma medida de tendência central. Em momento algum, eu estou dizendo que a mediana tem que ser um elemento que existe dentro ali. Ele tem que ser um número que divide o conjunto de dados em duas partes, tá? Exatamente iguais. Então, a moda sim tem que ser um valor que está ali dentro, ou nenhum valor. E a média também não precisa ser um valor que está ali dentro, né? Já que são valores calculados. Embora a média, a moda e a mediana descrevam, cada uma do seu jeito, um determinado conjunto de dados,
eu tenho vantagens e tenho desvantagens no uso de cada uma delas. A média, ela é uma medição confiável, tá? Pois ela leva em conta cada elemento do conjunto de dados. Mas, se eu tiver um valor que afete o conjunto de dados de forma fora do padrão, ali, um número muito diferente dos outros, eu vou chamar esse número de valor discrepante, que também é chamado de outlier, tá? Vamos ver como é que a gente faz quando isso acontece, porque ele afeta o valor da média, assim, podendo destruir a minha análise, tá? Vamos lá ver como é que se faz isso. Então, vamos trabalhar um pouco com os outliers, tá? Um valor discrepante, que é mais conhecido como outlier, não é tão conhecido como discrepante. Ele é um elemento dentro de um conjunto de dados que está muito afastado dos outros elementos do conjunto de dados. O conjunto de dados pode ter um ou mais valores discrepantes. Eu já cheguei a ter num conjunto com 100 elementos, até 5 outliers, tá? Acaba causando lacunas, os buracos numa distribuição de dados. Então vem com os números um atrás do outro, de repente vem um buracão, assim, uma distância enorme até um próximo número. E as conclusões que são tomadas de um conjunto de dados que contém esses valores discrepantes podem e vão conter falhas, tá? Vamos dar uma olhada nesse exemplo para ver como é que isso funciona. Eu quero encontrar a média, a moda e a mediana da amostra das idades de uma turma de sala de aula que está mostrada à direita nessa tabela. Qual medida de tendência central melhor descreve um elemento típico desse conjunto de dados sem mexer, sem tirar nem colocar valores aí? E a pergunta, existem valores discrepantes? Eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso calcular e ver a diferença entre a média, a moda e a mediana, ou eu posso olhar para o meu conjunto de dados, às vezes esse conjunto de dados é menor, né, como é esse caso daqui, às vezes é maior e eu não consigo, tá? Esse conjunto de dados já está organizado em rol, então eu tenho 20 se repetindo ali 6 vezes, eu tenho 21 se repetindo 4 vezes, o 22 se repetindo 3 vezes, o 23 se repetindo 4 vezes, o 24 se repetindo 2 vezes e o 65. Então é uma turma com provavelmente ali várias pessoas mais novas, né, perto dos 20 anos, e um herói ali no meio com 65 anos, mostrando que vale a pena em qualquer idade ainda estudar, tá? Se a gente tem um objetivo, vale a pena. Só que, do ponto de vista estatístico, o que está acontecendo? O 65, ele está a 41 unidades do último número ali mais perto dele, que é o 24. Então ele tem uma distância assim que o torna um valor discrepante. Tá? Não vamos analisar isso aí do ponto de vista social, é besteira, né? Mas a gente está analisando do ponto de vista estatístico, tá? Então o que a gente faz? A gente calcula as nossas medidas de tendência central. A nossa média aritmética, eu faço a soma de todos os valores, o 20 mais 20 mais 20 mais 21 mais 22 mais 23 dá 475. Vejo quantos elementos tem ali, são 20, e divido um pelo outro, 475 dividido por 20. Eu estou representando a média aritmética como x barra, porque lá em cima está dizendo a amostra das idades. Então é uma amostra, não é a população. Tá? Por isso x barra. 475 dividido por 20, então ele nos resulta numa idade média aritmética de 23,8 anos, quase 24. Aí eu pergunto para vocês, a média aritmética deu quase 24 se eu tivesse que arredondar. Quantos valores igual a 24 eu tenho ali? Apenas 2 dos 20. Aí fica a pergunta, a média aritmética pode ser usada para representar esse conjunto quando eu tenho muito mais gente entre 20 e 22 anos? No cálculo da mediana, como é número par, eu vou ter os 10 primeiros e vou ter os 10 últimos. Eu tenho que procurar quem são os dois que ocupam a posição central. No caso, está bem ali, ó, entre o 21 e o último dos 21 e o primeiro dos 22. Então, eu tenho 10 elementos com valor 20 ou 21 e 10 elementos com os outros valores mais altos.
eu somo os dois e divido por 2. Faço a média dos dois elementos centrais. E dá 21,5. Então a mediana desse conjunto de dados, dessa amostra, é 21,5. Ela está muito mais próximo de explicar em torno do que acontecem os valores do que o nosso 23,8. Tá? O 21,5 ele está muito mais no meio do que mais acontece do que o 23,8, que está quase no final ali do meu conjunto de dados. A moda. A entrada que ocorre com maior frequência é de 20 anos. Ele se repete 6 vezes, então é o que mais acontece. Eu poderia usar a moda para representar? Fica complicado, né? Porque ele também me puxou, o que a média aritmética me puxava para um valor muito mais alto do que o que mais acontece, a moda me puxa para um valor muito mais baixo do que mais acontece, tá? Então, se eu tivesse que escolher, e aí a pergunta é essa, né? Qual medida de tendência central melhor descreve um elemento típico desse conjunto de dados? Até aqui, o momento, eu diria que é a mediana, que ela representa muito mais. E não precisa ficar com medo de mediana, todo mundo gosta muito da média aritmética, ela é muito útil, mas a mediana tem sido muito usada cada vez mais. A média leva em consideração todos os elementos do conjunto de dados, mas neste caso daqui, ela é influenciada por esse outlier ou valor discrepante igual a 65. A mediana também leva em consideração todos os elementos, só que ela não é afetada pelo valor discrepante. O grau de afetamento dela é muito menor, tá? Tanto que dá para ver aqui no gráfico onde está a mediana ali, no 21,5. E a média que foi puxada em direção a esse valor discrepante. Ela já está quase ali no 24, tá? A média sempre sofre esse efeito igual do valor discrepante. Ela é puxada para onde tem o maior número de valores discrepantes. Aqui tinha só um, podia ter mais, tá? A moda existe, mas ela não parece ser representativa do conjunto de dados. A moda está ali no 20, aquele retângulo mais alto ali no nosso histograma, tá? Então vem que ela é puxada bem para a esquerda, a moda. Ela também não está no... Para ser uma representação de conjunto de dados, ele tem que estar no meio do que mais acontece ali, e ela não está no meio, tá? Pelo gráfico de histograma, a gente pode ver por essa comparação das medidas, indica que as posições das medidas do valor discrepante nesse gráfico, indica também que a mediana é a forma de representar a medida de tendência central mais representativa para esse exemplo que a gente tem aqui, tá? Bom, mas aí pode vir outra pergunta, né? Professor, como é que eu faço para minimizar o efeito de um valor discrepante? O que seria o mais correto? Bom, aqui a gente optou por não mexer no conjunto de dados, tá? Considerar todos, então a gente usaria a mediana. O correto seria cortar fora o valor de 65, tá? Recalcular as 3 medidas e aí usar a média aritmética. Aí ela vai representar o que realmente acontece. Agora, num relatório, eu teria que citar que existem valores discrepantes, porque nesse contexto daqui é importante, tá? Depende do contexto. Às vezes eu tenho um valor discrepante por conta de uma máquina numa fábrica, já que a gente está no curso de processos gerenciais, uma máquina numa fábrica que está com um pequeno defeito que produz um erro sempre. Então aí sim eu tenho que citar para poder consertar esse erro, tá? Não é o nosso caso aqui, não é um erro, tá? Na verdade é um júbilo, tá? Então, era isso sobre valores discrepantes. A gente vai voltar a falar lá na frente, em outros módulos, porque é uma situação que vai voltar a ser importante para nós. Então, nesse módulo a gente fica por aqui. Essa apresentação está sendo disponibilizada em material PDF para vocês. A gente tem alguns exercícios resolvidos também. Às vezes as respostas demoram um pouco mais para serem disponibilizadas. Eu vou tentar, a partir de pedidos, aí, botar mais exercícios, tá? E a gente tem também a atividade semanal do módulo, ok? Tem o meu e-mail ali, quem quiser mandar alguma dúvida, alguma coisa, ou pelo e-mail ou pelos fóruns, fique à vontade, tá? Se comunique.
No próximo módulo, a gente vai continuar trabalhando sobre medidas de posição. A gente vai trabalhar sobre algo chamado quartis, que tem muito a ver com a mediana. A mediana está se tornando uma medida bastante importante em análise estatística, principalmente de grandes conjuntos de dados. Vocês viram aqui que para não mexer nos dados, eu já poderia seguir usando a mediana sem problema nenhum. Tá? Um grande abraço, saúde a todos, saudades de vê-los, e a gente se fala no próximo módulo ou nas aulas, nas atividades síncronas.